Olá! Olha para a situação desse triângulo. Dizemos que ele está inscrito a uma circunferência. Agora, olha a situação desse. Já dizemos que ele está circunscrito à circunferência. Você conhecia esses termos? E você sabe calcular a área desses triângulos quando eles estão nessa situação? Então assiste esse vídeo que eu vou mostrar certinho para você duas formulinhas para calcular a área desses caras quando eles estão desse jeitinho aí e vou mostrar para você qual é a real função dessas fórmulas, beleza? Vamos lá então. Bom, quando o triângulo está inscrito a uma circunferência ou circunscrito a uma circunferência, nós temos uma fórmula para cada uma dessas duas situações aí para a gente calcular a área desse triângulo. Só que por que ele é pouco utilizado para o cálculo de área? Porque nós precisamos muitas vezes das medidas dos três lados e nós podemos calcular com a forma de Heron, nós precisaríamos em alguns casos da altura, enfim, nós vamos ter informações que a gente pode usar as fórmulas que nós estudamos em vídeos anteriores aqui no nosso canal. Só que a ideia mesmo não é nem calcular a área do triângulo, é calcular o raio da circunferência, ou inscrita ou circunscrita. Então esse vai ser o grande lance que eu gostaria de destacar para você agora. A gente vai falar de área do triângulo inscrito ou circunscrito. Vou mostrar para você as fórmulas, mas no exemplo eu vou mostrar que a verdadeira função deles é calcular o raio dessas circunferências. Então, quando a gente fala aqui de um triângulo, né, que ele está inscrito na circunferência, quer dizer que o triângulo está lá dentro dela, tá? Quando eu desenho uma circunferência dentro do triângulo, quer dizer que o triângulo está circunscrito à circunferência. Vamos para alguns detalhes importantes aqui. É que dizer que o triângulo está inscrito na circunferência é dizer que todos os seus vértices tocam na circunferência. Se um deles não tocar na circunferência, esquece, tá? Aí ele já não está mais inscrito, beleza? Aqui em destaque está o raio da circunferência. Bom, temos esse detalhe. E como que a gente pode calcular, então, a área desse triângulo? Bom, o raio ali, qualquer circunferência que tem um triângulo dentro, vai ser a sua medida, enfim. Para calcular a área desse triângulo, basta multiplicarmos todos os lados. Então, vamos supor, tem um lado aqui que mede A, um outro lado do triângulo que mede B e o terceiro lado que mede C. Então, eu vou multiplicar os três lados e dividir por 4 vezes a medida daquele raio. Então, quando eu fizer isso, eu consigo calcular a área de um triângulo. Mas veja, para eu fazer isso, eu vou ter que ter o raio e vou ter que ter também ali a medida dos três lados. Se é para calcular a área de um triângulo, você já pode achar direto por meio da fórmula de Heron, não é verdade? Porque você tem que ter os três lados, tá? Tem um cardzinho, inclusive, aqui para você lembrar dessa fórmula, beleza? Agora, a ideia, mesmo como eu havia dito, não vai ser calcular a área, né? Então, nós vamos ter que isolar esse raio, que eu vou mostrar para você já já no exemplo, tá bom? Quando o triângulo, né, ele está circunscrito à circunferência, quer dizer, ele está do lado de fora agora. E aí vale frisar um detalhe, que quando o círculo está inscrito ao triângulo, ou o triângulo circunscrito à circunferência, que é o que está acontecendo aqui na imagem, a circunferência sempre toca, ou melhor dizendo, tangencia o triângulo. Então, vou colocar assim, tangencia no primeiro ponto aqui, no segundo ponto, no terceiro ponto. Tangencia, a circunferência tangencia os lados do triângulo. E tangenciar, você vai ligar o raio até esses pontos e o raio sempre vai formar 90 graus com um lado. É bem interessante essa informação. Às vezes a gente usa bastante em alguns lances de geometria plana. Tá? Até para deduzir essa fórmula aqui também, essa informação seria pertinente. Mas, como a ideia dessa aula é mostrar a fórmula para você, se você quiser calcular a área desse triângulo que está em volta da circunferência, você pode simplesmente multiplicar o semiperímetro vezes o seu raio, que eu estou representando aqui. Tá? Então, se você multiplicar o semiperímetro, lembra da fórmula de Heron que nós trabalhamos aí com o semiperímetro? Que nada mais é do que somar os três lados do triângulo, A mais B mais C. Então, suponhamos aí que eu tenho o lado A, o lado B e o lado C.
e vamos dividir por 2. Esse é o semiperímetro, tá? Então, se eu tiver essa medida, somar os 3 lados e dividir por 2 e multiplicar pelo raio da circunferência que está dentro dele, pronto, eu já tenho a área. Muito lindo essas duas formulinhas, né? Então, às vezes, se você quiser ganhar tempo, tem o raio dessa circunferência e tem os 3 lados. Ao invés de usar a forma de Heron, eu acho essa mais fácil, né? Mas aí se precisa achar raio, achar um monte de coiseira, vai para a forma de Heron, é bem mais prático. Mas como eu disse no começo do vídeo, a ideia aqui nessas duas situações não é nem encontrar a área, é encontrar o raio dessa circunferência. Então, por exemplo, aqui nós temos as duas situações, porém é o mesmo triângulo, combinado? Então eu tenho o triângulo que tem os 3 lados, 5, 12 e 13. Bom, vale destacar que esse também é um triângulo pitagórico, é o triângulo retângulo, bem famoso, onde uma medida do cateto vai ser 5, do outro cateto 12, da hipotenusa 13. Porque se você fizer 13 ao quadrado dá 169, 12 ao quadrado 144, mais 25, que é o 5 ao quadrado, então dá 169 essa soma dos dois ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras aí. Então eu já sei até qual vai ser a área desse cara. A área dele, né, desse triângulo, vai ser igual a 5 vezes 12, dividido por 2, aqui vai dar 6, então ele vai dar 30 centímetros ao quadrado, considerando as medidas em centímetros, tá bom? Não passou, mas eu vou colocar agora, para ter uma unidade de medida. Perfeito. Então, eu tenho lá 30 centímetros ao quadrado, que é a área desse triângulo. Ah, mas se não fosse um triângulo retângulo? Pô, poderia ter calculado por meio da forma de Heron, não é verdade? Aí, nesse caso, eu vou deixar já prontinho, porque como ele é retângulo, ficou bonito. Porque a ideia não era achar a área do triângulo. Olha o que ele está pedindo. O raio das circunferências, que estão inscrita e circunscrita. Então, primeiro, para calcular a medida desse raio aqui, o que a gente vai ter que fazer? Lembrar daquela formulinha que eu acabei de comentar, que a área do triângulo, e se eu não tivesse a área do triângulo, eu estava lascado, né? Então, a área do triângulo vai ser igual. Eu posso simplesmente multiplicar o semiperímetro vezes o raio. A área do triângulo eu já sei que é 30 centímetros ao quadrado. O semiperímetro eu vou ter que calcular, porque eu não fiz ainda. Vou calcular aqui em cima, ó. O semiperímetro vai ser igual a 13 mais 12 mais 5 dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui o valor de 25 mais 5, 30, dividido por 2, 15 centímetros. Perfeito. Então, o semiperímetro é 15 vezes o raio. Agora, eu posso passar o 15 dividindo. Pronto. Encontro que o raio dessa circunferência que está dentro do triângulo, inscrita ao triângulo, né? Ela vai ser igual de 30 dividido por 15, ou seja, o raio é igual a 2. Só tomar bastante cuidado para não confundir esses termos, tá? Inscrita é o que está dentro, circunscrita é o que está fora. Então, nessa situação aqui, nós temos duas formas de ler. A circunferência está inscrita ao triângulo e o triângulo está circunscrito à circunferência. Pronto, já tem o raio dele ali, bonitinho, que coisa linda, né? Bom, e aqui nesse caso, como eu já sei que é um triângulo retângulo, lá que ele mede, né, 5, 12 e 13, vale uma informação preciosa também. Sempre que for retângulo e o triângulo estiver inscrito na circunferência, né, então agora é o triângulo que está dentro da circunferência. A circunferência circunscreve o triângulo. Sempre que for retângulo, se não for retângulo, não vai rolar o que eu vou falar agora. Sempre que for retângulo, o centro da circunferência vai ficar na metade da hipotenusa. Tá? Então, aqui o raio vai sair certinho dali e, consequentemente, o raio, você já tem a medida. É isso aqui também. Se ali é o centro, pronto, aqui vai ser o raio. Tá? Ou seja, se o triângulo for retângulo, o raio é a metade da hipotenusa, vai dar 6,5. Já tem o raio, que é o que ele estava pedindo. Mas é claro que, se não for retângulo, aí eu vou ter que cair naquela formulinha, né? Que a área do triângulo vai ser igual à multiplicação de todos os lados, A vezes B vezes C, e dividir por 4 vezes o raio dessa circunferência. Então, colocando nessa formulinha os valores, eu vou fazer
5 vezes 12 vezes 13, dividir por 4 vezes o raio. Eu tenho a área dele, que eu calculei lá em cima, que vale 30 centímetros ao quadrado. Então, 30 vai ser igual. Bom, aqui eu já posso simplificar. Aqui vai dar 12 dividido por 4, vai dar 3. Então, vamos ter 5 vezes 3 vezes 13, dividido por R. Vou fazer um esqueminha aqui para amenizar cálculo, tá? Vou passar o R multiplicando e já volto o 30 dividindo. Porque vai ficar R vezes 30 igual a 5 vezes 3 vezes 13. Então, já vou ganhar um tempinho aqui e vou passar o 30 dividindo. Então, vai ficar R igual 5 vezes 3 vezes 13 dividido por 30. Eu posso brincar bastante com simplificação, né? Aqui, por exemplo, se eu dividir, vai dar 1 sobre 10. Aí eu posso dividir o 10 com 5, que vai dar 2. O raio vai ser simplesmente a metade do 13. Conforme nós já havíamos conversado antes, o raio vai ser 6,5. Perfeito. Aí, ó. Achamos a medida do raio usando essas duas formulinhas. Então, nessa aula, eu gostaria de frisar esse detalhe, né, já um pouquinho mais aprofundado, mas é importante você conhecer essas duas fórmulas que envolvem a área de triângulo, tá bom? Então, fechamos aqui nossa série de vídeos aí para o nosso canal de área de triângulo. Assista os anteriores para você pegar todos os detalhes, né, todas as formulinhas, que vai ajudar bastante você na resolução de exercícios. Bons estudos e até mais!